Como ontem foi o Dia dos Pais, então eu tomei a decisão de publicar esse conteúdo hoje, aproveitando aí a semana dos Dias dos Pais. É dentro de um contexto onde mulheres sofrem violência e elas revidam a violência, algumas até com homicídio, assassinatos, algumas estão falando a verdade, outras não. E quando é o homem dentro desse contexto, ele não recebe o mesmo julgamento. Então, se um homem matar uma mulher por ela estar agredindo ele, com palavras, com atitudes, com agressão física mesmo, querendo esfaqueá-lo, e ele mata essa mulher, o crime dele vai ser justificável? Ele vai receber um menor castigo, uma menor punição, uma pena mais branda por causa desse contexto? Geralmente não. Mas quando é a mulher, ela fala que estava se defendendo, ela fala que ela estava sofrendo já violência psicológica, física e etc. já há algum tempo, e ela agrediu aquele homem o matando. Então, geralmente, a pena dela é aliviada. A condenação dela não é a mesma se fosse um homem, sendo o mesmo crime dentro do mesmo contexto. Então, o que nós vamos falar está relacionado a este contexto. Nós temos casos aí de mulheres que mentem, que o homem abusou da sua filha, que não é filha dele, e contextos que falam que até abusou da própria filha. E depois que o cara é preso, violentado, é morto, é a própria... Tem conteúdos aí no YouTube, investigações e julgamentos que chegou à conclusão que era mentira. Que aquele rapaz, aquele homem, ele não fez isso. Mas ele já pagou com a moral dele, no caso de violência, quando chega no presídio ali, ou em alguns lugares ele sofre aquele abuso, e alguns pagaram com a própria vida de uma mentira que a mulher contou. E ela não sofre uma condenação proporcional nem a um terço da injustiça que ela cometeu. Então, dentro desse conteúdo é o assunto a seguir. Então, por isso, o conteúdo que seria publicado hoje sobre distinção na dominância e obediência do dog será publicado posteriormente. Tá um conteúdo bacana lá a respeito do dog. Eu estou ali transmitindo ali algumas técnicas de manejo, do andar junto, do livre, contextualizando ali o que deve ser feito para que o dog tenha uma melhor obediência, você tenha uma melhor liderança sobre o dog, e você compreendendo esse conteúdo que vai ser publicado posteriormente na distinção entre dominância e obediência e os comandos, você poderá estar adestrando seu dog ou melhorando o seu adestramento, o seu manejo no seu dia a dia, no seu vínculo ali com o dog, beleza? Então, por esse motivo, por ser o Dia dos Pais ontem, por essa semana, entre aspas, a semana aí do Dia dos Pais, eu estou trazendo aí esse contexto, nesse conteúdo, que eu vou estar explicando aí melhor aí no decorrer dessa matéria. Falou, com Deus, tudo de bom. Eu vi uma matéria na internet. Eu já queria comentar esse assunto há bastante tempo, mas estava esperando uma oportunidade melhor, onde viesse uma inspiração e eu pudesse contextualizar também com fatos. E eu estava esperando o momento mais oportuno, na minha opinião. E eu vi essa matéria, foi hoje, de uma mulher que matou o marido
praticamente queima-roupa, sangue frio, na frente da filha dele. Não era a filha dela. Ela seria a madrasta. Ele, não querendo mais relacionamento com ela, segundo o trecho da matéria, deixou os papéis do divórcio na mesa e eles estavam tendo uma conversa na rua, ele próximo do carro. Quando ele virou as costas, ela foi como que para entrar na casa e só mostrou a parte dela puxando o revólver e ela tentando se esconder, mas deu para a câmera ver que realmente foi ela que atirou. Eu vou deixar o link desse vídeo lá na parte dos comentários. E um policial que estava passando viu também ela atirando. Depois ela apareceu e a filha dele viu o pai ali alvejado. E ela chegou como que se fosse para socorrer ele, como se não fosse ela. E quando a polícia chegou, a mesma relatou que foi um assalto. Passado alguns dias ele faleceu. E ela está respondendo em liberdade por homicídio simples. Homicídio simples. E eu tenho reparado vários outros casos nesse contexto, já há bastante tempo. No caso que a mulher, ela mata o companheiro, até mata o filho, a filha, tanto dela como do casal, como de outro. Alega que surtou, alega problemas mentais e etc. Isto quando alega esses problemas. E praticamente não dá nada. Não dá nada para essas mulheres. Se fosse um homem, ele estaria respondendo por feminicídio. Se eu fosse um deputado, eu criaria ou buscaria criar o masculinicídio. Nós estamos precisando aí de leis que protejam os homens dessas mulheres e de situações como essa. Porque a pessoa tendo a consciência da impunidade, a pessoa é mais inspirada ainda do que já é da sua própria malignidade a cometer a violência. Para que criar o presídio feminino? Então essa questão de violência não é questão de ser homem ou mulher, é questão de ser o ser humano. Eu particularmente não concordo com projetos, leis que especificam, particularizam dentro desse contexto crimes, principalmente contra pessoas. Quando se criou o feminicídio, eu não concordava com o feminicídio, com a lei do feminicídio. Não é porque é mulher, não. É porque é um ser humano. Uma pessoa matou outra, seja mulher, seja homem, seja criança, é um crime. Se o homem matou uma mulher, é crime. Se a mulher matou o homem, é crime. Aí especifica aquele crime para se punir com mais gravidade
aquela pessoa no contexto sexo masculino. Porque o homem está sendo punido no feminicídio por ser homem. Não é porque a mulher foi vítima. Porque quando uma mulher mata outra mulher é o quê? Feminicídio? Quando uma filha mata a mãe, é feminicídio? Quando a mãe mata uma filha, é feminicídio? Um casal que tem relação homoafetiva, uma mulher mata outra mulher no contexto homoafetivo, é feminicídio? Teve um caso que está na mídia da filha milionária roubando a própria mãe e querendo até a sua morte. Não foi um homem, foi a própria mulher. Mas já que tem a lei do feminicídio, já que está nessa pegada, então vamos criar a lei aí do masculinicídio. Porque os homens estão sofrendo violência das mulheres. Homens que apanham das mulheres, são agredidos. Teve uma mulher que ela falou uns desaforos pro camarada. Todo mundo ali testemunhou que ela estava exaltada e o cidadão querendo ir embora. E ela na porta do carro ali, praticamente agredindo. O homem, o cidadão, deu um tapa no pé da lata dela, ela caiu. Errado. Tem que punir o cara e etc. Mas se fosse a mulher que tivesse feito isso, poderiam alegar legítima defesa. Teve um contexto desse, que a mulher deu um tapa na cara do cidadão e o cara deu um tiro nela. Crime. Rapaz tem que responder e etc. Mas se fosse o contrário, alegariam legítima defesa. Então, quando é o homem que pratica ação criminosa, é um contexto. Quando a mulher pratica o mesmo crime, é o mesmo contexto, mas só que eles trazem como se fosse outro texto. Mas está dentro do mesmo contexto. Deveriam ser julgados da mesma maneira. Então hoje o homem ele tem sido punido por ser homem. E a mulher tem sido aliviada por ser mulher. Eu sinto dizer, mas você pega no contexto das forças militares, policiais, você pega o TAF, é aliviado para a mulher. A mulher tem que fazer menos exercício e o homem tem que fazer mais exercícios. Deveria ser igual para todos. O trabalho na rua é o mesmo. O ladrão não vai olhar a mulher e falar assim: ah, é mulher, eu ia dar 10 tiros, mas é mulher, eu vou dar só 5. Não, ele tá vendo um policial, seja homem, seja mulher. Quem faz a ronda ostensiva em massa, na noite, na madrugada, são os homens. Eu vejo matérias de policiais subindo o morro, a maioria é homem. Você não vê, geralmente, mulher, e olha que tem mulher, que ela tem mais condição do que o homem. Tem mulher que bate em homem. Tem mulher que se ela me pegar, ela me dá uma taca. Ela sabe bater, sabe apanhar, porque um lutador, uma lutadora também não é aquele que sabe bater, é aquele que aguenta a porrada. Tem mulher que pega mais peso do que eu, pega mais carga do que eu, corre mais do que eu, treina mais do que eu. Então tem muitas mulheres aí que superam muitos homens. Tem mulher que faz mais barra do que os homens. Tem homem que consegue fazer 10 repetições, tem mulher que faz 15. Então, como eu posso fazer um TAF para a segurança pública e amenizar a mulher,
Sendo que na violência do dia a dia não tem amenização. Aquela mulher deve estar tão preparada quanto um homem. Então a gente vê um contexto onde a mulher ela é vitimizada, mesmo ela tendo condições de responder sobre o crime, ou ela tendo condições até de superar os homens nos exercícios. E na lei não tem tratado com a igualdade. Não tem tratado de uma forma imparcial. Nós vivemos contexto dos dias atuais que parece que ser homem é pecado, ser másculo é pecado, não machismo. Machismo e feminismo, eles estão do mesmo pacote. Machismo e feminismo, eles têm a mesma essência. Eles têm o mesmo conteúdo, só que usam uma roupagem diferente. Eles têm uma capa do livro diferente, mas o conteúdo é o mesmo. A mulher feminista, ela é machista, mas no contexto de defender a masculinidade na mulher. Não da mulher ter direitos como homem, mas realmente da mulher ser um homem. Na realidade, querendo tomar o espaço do homem, querendo ser superior ao homem no contexto de autoridade. Deus não colocou a mulher como autoridade do homem. Deus colocou um padrão. E existe de uma forma visível, mas subliminar, um trabalho feito há muito tempo para tirar a autoridade do homem, para tirar a moral do homem, para colocar a mulher como cabeça. Não que a mulher não possa liderar, não que a mulher não possa ser uma autoridade na sua área de serviço, na sua área profissional. Não que a mulher não possa ser uma pessoa de respeito, alcançar cargos de liderança secular, mas não em relação ao homem, não em relação ao contexto conjugal. Tudo que é fora do padrão de Deus, as consequências, elas não tendem a diminuir, mas tendem a aumentar. Você pegar o mercado de trabalho, quase todas as portas para os homens estão sendo fechadas, e a mulher alcançando os mercados de trabalho. Depois que esse mesmo homem tenha condição de bancar todos os custos de um lar, de um relacionamento, onde você dá emprego, abre portas, amenizando a capacidade intelectual e física, sendo que é a mesma função aqui no contexto militar. E esse homem que era para ser o provedor, o líder, ele fica o quê? Submisso. Se vocês verem na imagem, no contexto, você vê que o cidadão não queria mais o relacionamento com a senhora que o matou. As pessoas falam, separa, não dá certo no mundo, né? Separa, não dá certo. Separa, melhor do que bater, melhor do que matar. Geralmente no contexto do homem, né? O homem que mata a mulher, agride a mulher nesse contexto. E ele teve essa atitude. E o que ele colheu? Se fosse ele que tivesse escondido e atirado nela, teria muito mais repercussão esse caso. Tem vários casos de homens sofrendo abuso de mulheres, apanhando, tomando tapa na cara, sendo xingado, sendo morto, mas não tem a mesma evidência no caso de sendo mulheres sofrendo o abuso. Então,
Estão se criando projetos e leis intermináveis que favorecem a mulher, até a mulher mau caráter. Que a mulher mau caráter, ela se beneficia dessas leis. E o homem, entre aspas, de bom caráter, acaba sendo vítima da sua própria honestidade dentro desse contexto. Cuidado com essa época de eleições, pessoas que se colocam como os defensores das mulheres, muitos e muitas não estão nem aí para as mulheres. É um discurso hipócrita, porque sabe que a maioria dos eleitores são eleitoras. E esse discurso de defender a mulher, de exaltar a mulher, ele está popular nos nossos dias atuais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Defender a autoridade do homem, a dominância do homem, a liderança do homem, a varonilidade do homem, a masculinidade do homem, não está em moda. O que está em moda é exaltar a mulher como uma deusa, até no lugar do próprio Deus. Parece que nem Deus mais pode repreender, exortar uma mulher, que é machismo. Eu já escutei em escola bíblica, professor de escola dominical, trazendo um contexto da Bíblia, ele falar que aquilo era machismo. Deus é machista? Chamou Deus de machista, porque é a doutrina da palavra do Senhor. É a doutrina de Deus. É o padrão que Deus criou que dá certo. Então, até dentro das, entre aspas, igrejas, pessoas sendo subordinadas, submissas ao feminismo. E aí, beleza? Aí, ó, viu aí o Baruca? Não correu atrás da moto. Ó, tranquilo, dominado e liderado. Mas atento, ó, com a movimentação dos caras. Ele não sabe quem é. Ali, se fosse um assalto, ele entraria em ação, pode ter certeza. Olha a postura do dono. Linda. Então, até dentro das congregações e igrejas, homens submissos ao feminismo dentro de suas próprias casas. Quantos obreiros eles não têm autoridade no lar? Mulheres sensuais, filhas sensuais. Ele não tem administração da casa dele. A mulher lá fala mais alto. A mulher lá grita. E não é o tipo de modelo que Deus deixou para líderes no ministério. Quantos divórcios dentro do ministério, no contexto de homens adulterar sim, mas mulheres adulterarem também. Mulheres não se subordinarem à doutrina do Senhor. Mulheres querendo viver de uma forma independente de Deus. Porque quando a mulher fala, eu quero viver independente do homem, no sentido conjugal, ela está falando que quer viver independente de Deus. Quando nós falamos que queremos viver independente no contexto de negar as Escrituras, de ser contra os ensinamentos de Cristo, nós estamos falando que queremos viver sem a liderança e a dominância de Deus sobre nossas vidas. Não é você falar que ama a Deus, não é você cantar que ama a Deus, que confirma que você ama a Deus. É suas atitudes do dia a dia. É fazer o que se deve, que mostra que nós amamos a Deus, com nossas atitudes. Então, não é saber o mandamento que faz a diferença, é viver o mandamento. E isto precisa mudar. Uma casa onde as bases delas não são construídas em Cristo,
Quando eu falo Cristo aqui, é os mandamentos do Senhor. Cristo é a representação física, material, humana da palavra do Senhor espiritual para sempre. O mundo físico, aparentemente, só existe por causa do mundo espiritual. Esse mundo material que nós vemos no nosso dia a dia, ele só existe porque existe o mundo espiritual. Como eu disse em outro contexto, em outro vídeo, o mundo material que nós vemos é a ilusão. O mundo real mesmo é o mundo espiritual. Lá as coisas são materiais, são tocáveis, são palpáveis, são assentidas. No mundo espiritual há sentimento, a emoção, a alegria e a tristeza também. Mas a tristeza um dia terá fim, para os que têm Cristo como único Senhor e Salvador. Toda tristeza vai ser banida. Por outro lado, vai ter outras pessoas que vão viver numa eterna tristeza, para sempre e por toda a eternidade. Há um lugar separado nas regiões celestiais para a tristeza, angústia, todo tipo de sofrimento habitar. Todo tipo de sofrimento e angústia, todo tipo de derrota vai ser separado num lugar. O nome chama Hades. Já está separado lá e vai ser lançado lá. Porque tristeza e angústia, ela existe por causa de seres vivos, humanos ou espirituais. E a alegria da mesma maneira. Então, esse mundo aqui, ele existe sentimentos e emoções porque há pessoas que manifestam isso. Então, além desse lugar já ser um lugar de tristeza, vai lançar pessoas lá que estão numa tristeza por falta da alegria da salvação. Então, vai aumentar a tristeza lá. E vão muitas pessoas para lá. Por outro lado, vai estar num lugar no reino de Deus onde não haverá mais tristeza, porque Deus ainda se entristece por causa dos pecados do ser humano. E quando o homem se volta para Deus, Deus se alegra. Mas como a tristeza vai ser banida do coração desses que se arrependem, lá não haverá mais a tristeza de Deus em relação ao homem. Então lá já tem a alegria do próprio Deus, e essa alegria vai ser manifesta ainda naqueles que lá entrarem, que se arrependeram dos seus pecados e terem Cristo como único Senhor e Salvador. Então, essa questão desse empoderamento da mulher, que se exalta tanto nessa sociedade, a mulher curtindo músicas promíscuas, dançando, cantando, músicas que desvalorizam a própria mulher. E muitas que estão curtindo lá não são a galera da favela não, as meninas da favela não. Quem está curtindo músicas que degrinem a sexualidade da mulher, o seu ser mulher, é formadas. As meninas das faculdades, das universidades. A galera da elite, classe média alta. Que não pode morar no Guará. Que não pode andar de carro popular. Essa galera aí que está curtindo o movimento que já tem na favela lá há muitos anos. Que as meninas de lá curtiam esse movimento porque não conhecia outra coisa. Agora essa galera viajada, estudada, que pode botar silicone, malhar nas melhores academias e etc e tal, essa galera. E essa falsa felicidade que essas mulheres querem demonstrar é mentirosa. Tem um conteúdo de artista, ela comentando que teve vários homens, e a outra lá comentando que teve vários e vários homens, onde está casada com esse que se está agora. E a outra lá só teve 2 experiências, o primeiro namorado e o marido atual. As duas estavam desdenhando ela, como
ela ter conhecido apenas 2 homens era algo que a inferiorizava. E elas que conheceram vários homens, era status. Hoje estão transmitindo aí pra mulherada que ter vários homens é status. Aí aparece ela aparentemente feliz. Mentira! Por dentro ela tá arrebentada. Por dentro ela tá amargurada. Mas ela não assume a sua derrota como mulher. Não assume as suas derrotas na área sentimental. Então, quer transmitir que aquela derrota foi, na realidade, foi vitória. E aquela vitória de alguém que se guarda é derrota. Isso teve muito no passado, quando uma jovem falava que era virgem, se desdenhava dela. E aquela que já tinha relação sexual era top. Por um tempo isso caiu por terra. Foi se exaltando a família, foi se exaltando os relacionamentos, mas agora, nessa época, está voltando muito forte. Porque as igrejas, entre aspas, perderam sua força de influenciar. As igrejas perderam a força de influenciar as pessoas para aquilo que é de Deus. A partir do momento que os próprios relacionamentos dos líderes, dos pastores, dos obreiros foram fracassando. Não só na relação conjugal, sentimental, mas nos outros aspectos também, que abordam uma boa liderança no contexto espiritual. Quando os pecados das falhas eram do púlpito para frente, só para os membros congregados, era um tipo de fervor. Depois que do púlpito para trás os obreiros começaram a pecar naquilo que eles condenavam, aí já começaram a aliviar. Já não se considerava mais pecado, já não podia excluir. Quantos foram excluídos? Quantos foram disciplinados, repreendidos, vistos como mau caráter dentro de uma congregação muitas vezes? Baruque, pra cá! Quantos foram vistos dessa maneira por situações que cometeram? E depois que pastores cometeram o mesmo ato, às vezes aquele outro nem foi mau caratismo, mas desse líder foi mau caratismo, ou vice-versa. Há um contexto para se julgar as situações. Eles não foram excluídos, eles não foram repreendidos severamente, eles não perderam a posição que eles estão se agarrando, porque estão se agarrando à posição e não a Deus. Então, pela sociedade não ver a influência do Espírito Santo, dos mandamentos de Deus na congregação, nas igrejas, essas situações ganharam mais força nos nossos dias atuais e o cumprimento da palavra. Mas tudo isso é o cumprimento das Escrituras. Senta. O amor se esfriando. Quando o amor a Deus se esfria, naqueles que deveriam ser mais fervorosos no amor, como cobrar amor das pessoas que não têm entendimento de Cristo como único Senhor e Salvador? Pessoas que pregam, instigam o feminismo dentro das congregações. Pastores omissos, intimidados pelas mulheres na congregação. Pastores que obreiros não têm coragem de falar a real. Muitos porque sua mulher não está dentro da doutrina, sua filha não está. Quem sabe o filho também não esteja no contexto de amar a esposa. A Bíblia fala que se um obreiro ele não sabe governar, não consegue governar a sua casa que é pequena, como é que vai administrar toda a igreja do Senhor? E vários líderes dentro desse contexto, homens que não pelejam pela sua família em oração, em consagração,
Crianças, você vê crianças sensualizadas, pequenas, até no ministério. Você olha a menininha assim, ela está sensualizada. Isso é influência da mãe. Falta de liderança do pai. Mundanismo dentro do lar. Criança já maquiada. Batom mais vermelho do que o nariz do Bozo. Olhos pintados, parece que tomou um murro na cara. Criança. 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 Ao invés de estar ensinando a criança no caminho que deve andar, está ensinando a criança no caminho que ela não deve andar. Por quê? Porque a mãe anda no caminho que não deve andar. E o pai é submisso. É o mundanismo. E quando o mundanismo está dentro da casa e a mulher está dominando, quem está liderando é os filhos pela influência de Satanás. O homem não tem voz de comando dentro de casa. Quando eu falo voz de comando, não é uma voz militar, no contexto de estar no quartel. Quando eu falo voz de comando, é uma voz onde as pessoas respeitam, mesmo sem gritar. Eu falo mais alto com o Baruco por causa da distância. Mas eu não preciso gritar com ele para ele me obedecer. E minha voz já é um pouco mais grave. E aqui eu tô, como eu tô num lugar mais aberto, eu não sei se o áudio está saindo bem. Então às vezes eu levanto mais a voz por causa desse contexto. Mas não para dominar o Baruque. Não para liderar. Não para ele me respeitar. E lá no vídeo distinção na dominância e obediência do dog, quando eu falo dominância nesse vídeo ou em outros, é respeito. Eu não preciso gritar pro Baruque me respeitar. Já viu quando o chefe ele passa, o chefe tá chegando, as pessoas trabalham no lugar, o chefe tá chegando, eita, o chefe. Às vezes as pessoas tá ali não fazendo nada, um pega uma vassoura, um pega um paninho, um já vai pro teclado do computador, finge que tá teclando alguma coisa ali. Alguns vão trabalhar, outros fingem que vão trabalhar. Ele nem falou nada, ele só tá chegando, aí ele passa. Ele fala bom dia, boa tarde. Aquele respeito, ele não chegou lá gritando, dando sermão, lição de moral. É nesse contexto que eu tô falando. Homens que não têm o respeito da sua mulher. Filhos que não têm respeito. Pessoas fora do caminho que se deve andar. Pessoas assim liderando, pregando, cantando, ensinando. Estão ali por uma questão social, material, às vezes intelectual, de alguma formação secular, acadêmica, de um sucesso financeiro, de uma empresa, de um comércio. Mas moralmente estão falidos, espiritualmente diante de Deus e diante um dos outros, dentro dos seus próprios lares. E essa doutrina feminista dentro das congregações. Tem ministério agora que a mulher senta lá junto com o homem. Já tem ministério, Assembleia de Deus, que o presidente lá é a mulher. Paulo falou para escolher mulheres? Ó, quando vocês for escolher aí os obreiros, escolham mulheres que sejam esposas de um só marido. Não, tá falando a homens. Tá falando é homem. Homem que é para liderar. Homem que é para comandar. Quando Deus levanta a mulher é porque não tem homem. Quando Deus levanta a criança é porque não tem homem e não tem mulher. E quando não tem criança, Deus levanta jumento. Mas a exceção não confirma a exceção. A exceção confirma a regra. E essa não é regra. Será que no ministério de tantos homens, onde a mulher é presidente, não tinha um homem? Se não tinha um homem, Deus levanta a mulher mesmo. Se não tem homem para pregar, Deus levanta a mulher mesmo. Se não tem homem para liderar, Deus levanta a mulher mesmo. Se não tem homem, se não tem mulher, Deus levanta a criança. Mas não é a regra. É uma exceção por falta da ausência ou da negligência do homem, ou da mulher, ou do casal,
em relação aos filhos. E quando não é Deus levantando, que geralmente não é nesse contexto, porque tem um homem, não é possível. Tem um homem que está na posição. Não é possível que não tenha 10 justos numa congregação, num ministério grande para estar pastoreando, se não tem misericórdia. Tem que deixar aqueles obreiros tudo do púlpito e deixar a irmã sozinha lá. Ela como pastora presidente, ela como vice, e ela como presbítero, já que ela como tudo logo. Bota lá como Deus. Agora a maioria dos casos é o próprio Satanás. Não foi o homem que comeu do fruto tentado pela serpente, não. Foi a Eva que caiu e ela deu ao seu marido. Ali já foi exercendo autoridade sobre o marido. O marido, ó, quietinho, comeu. Tem homem que tá assim. A mulher traz as coisas do mundo e ele, ó, quietinho, vai lá e come aquilo que é do mundo. E quando tá dentro desse contexto, já é influência do anticristo. Anticristo é antes os mandamentos de Deus, antes os ensinamentos de Deus. Satanás tentou Eva, trouxe a influência feminista para ela. Ela já trouxe essa influência para o marido dela e contaminou toda a casa. E contaminou toda a raça humana. Aí Deus, com seu amor tão imenso, não querendo que o homem fosse condenado, enviou uma mulher para ser a mediadora. Não, ele enviou um homem. Ele enviou o seu filho como homem, morreu como homem. O mediador não é uma mulher, o mediador é um homem. Ele levantou, foi 12 discípulos, 12 apóstolos. Não 12 discípulas, 12 apóstolos, não teve nenhuma. Mas teve mulheres que foram auxiliadoras fiéis a esses homens, ao ministério de Cristo. Até financeiramente. Deus não levantou uma rainha para governar Israel, levantou um rei. Lá no céu não tem arcanja, tem arcanjo. Não é Miguela, é Miguel. Não é Gabriela, é Gabriel. Deus dava harém para os homens, mas nunca deu harém para as mulheres. Toda mulher que ela não é de um único homem que a ame, ela é infeliz. Não se enganem, jovens, com essas artistas, com essas apresentadoras, com essas mulheres aparentemente bem-sucedidas, que querem mostrar que são felizes, ficando com vários homens, sendo promíscuas. Não se engane, ela está fingindo, ela está mentindo. É a sedução da serpente do Éden na mulher nos dias atuais. Não se engane com ministérios onde as mulheres são sensuais, somente esposa de obreiros. Não se engane. É fogo estranho. Cuidado com pessoas que estão se candidatando ou já estão eleitas com esse discurso de defensores dos direitos das mulheres. Tudo direito a mulher já tem hoje, gente. O homem hoje só tem o direito de não ter direito. O homem hoje, o direito dele é de não ter direito. Quantos direitos mais para as mulheres? Quantas injustiças o homem está sofrendo por ser homem? Parece que é errado nascer ser homem. Gostar de mulher para o homem é errado. Quem pode gostar de mulher é só a mulher. Mulher pode gostar de mulher, no contexto sexual. Agora o homem não pode gostar de mulher. É crime.
Então, se eu pudesse, tivesse dentro dos meus limites, eu ia lutar pelo masculinicídio, para igualar as coisas no contexto da justiça. A gente não deveria favorecer questão judicial, uma pessoa por ser branca ou negra, homem ou mulher. A lei deveria funcionar para todos. Aí cria uma lei para defender só porque é mulher, aí cria uma lei para defender só porque é homem, aí cria uma lei para defender só porque é homossexual, uma lei para defender só porque é lésbica, o outro para defender a lei porque é usuário de maconha, outra lei para defender só porque é usuário de crack, uma lei para defender porque a pessoa é obesa, outra lei para defender porque a pessoa é magricela, e vão criando leis, sendo que a lei deveria ser a mesma para o ser humano, independente do sexo, independente da religião, independente da sua opção sexual. A lei deveria ser a mesma para todos. E eu quero dizer, para finalizar e concluir, que quando nós formos se apresentar diante de Deus, diante do Senhor, não vai ter essa questão porque é homem ou porque é mulher, não. Porque é negro, que é branco, que tem curso superior ou curso inferior. Lá Deus vai julgar todos justamente pelos seus caráter, seja homem, seja mulher. Deus vai julgar aqueles que se arrependerem e se converterem em Cristo como único Senhor e Salvador, e Deus vai julgar aqueles que não se arrependeram e não tiveram Cristo como único Senhor e Salvador da mesma maneira, independente da sua opção sexual, independente da cor da pele, do sexo, da sua condição material, religiosa, eclesiástica, da sua posição social, material, intelectual. Lá não haverá injustiça no julgamento do Senhor. Lá Deus não vai julgar porque cometeu feminicídio. Ele vai cometer porque tirou a vida do próximo. E o contexto justo daquela situação. Deus não vai favorecer por ser mulher. Deus não vai favorecer por ser homem. Os julgamentos do Senhor são santos e retos. E aqui na terra, Ele deixou um padrão. Um padrão para o homem solteiro, um padrão para a mulher solteira, um padrão para o homem casado, um padrão para a mulher casada, um padrão para filhos, um padrão para membros, um padrão para congregados, um padrão para auxiliares, para diáconos, presbíteros, pastores. Deus deixou um padrão aqui, tem uma lei espiritual, acima da lei das nações e suas constituições. Existe a lei de Deus, e essa lei de Deus, ela é justa, e ela não falhará. Então, se você ou qualquer um está fora do contexto da salvação de Cristo como único Senhor e Salvador, não somente em letra, mas principalmente no espírito, se arrependa enquanto há tempo, e se converta enquanto há tempo, porque ao que virá e não tardará. Quanto mais essas abominações de injustiça crescem, mais próximo está a volta do Senhor, o justo juiz, que julgará os juízes e toda má interpretação da lei humana e principalmente da lei espiritual. Fique com Deus, boa meditação das coisas de dog nos vídeos sobre manejo e boa meditação das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. Baruque, junto.